o mais importante é entender o momento certo de ser contrário. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio Cartas a um Jovem Trader, a sua websérie que eu acredito que já deve ser favorita, porque está te dando insights e pensamentos fora da caixa. Sem falsa modéstia, vamos começar com mais um super importante pensamento que às vezes as pessoas têm muita dúvida. O mais importante é entender o momento certo de ser contrário. Muita gente gosta de ganhar muito dinheiro dentro do mercado financeiro apostando em venda de um determinado ativo que se valorizou demais. O problema desse tipo de operação, você pode ter uma perda infinita, uma vez que um ativo pode ter uma valorização infinita, e um ganho limitado, ou seja, no máximo você pode ganhar 100%, porque o ativo não pode ter preço negativo. Então, todas as vezes que é avaliado uma operação short, a gente chama de uma operação contrária, ou contra uma determinada tendência. Essa não é uma das operações que eu gosto muito. Por quê? Porque essas operações elas apresentam uma relação risco-retorno bastante ruim. Porque às vezes o mercado financeiro ele pode precificar mal um determinado ativo, só que essa precificação ela pode só piorar ao longo do tempo. E a gente viu casos recentes de que isso pode fazer com que investidores tenham prejuízos gigantescos. Vou citar aqui 3 casos mega importantes de shorts que deram muito errado, mesmo os ativos custando muito caro. O primeiro e o mais famoso ficou conhecido como GameStop. GameStop é uma empresa americana, que é uma loja de games, que teve uma valorização expressiva, mesmo depois da companhia estar quebrada, absolutamente quebrada. E essa valorização fez com que as ações saíssem de $1 e chegassem a mais de $250. Uma companhia quebrada, uma companhia que não tem nenhum valor. Então imagina um investidor que entrou vendido e perdeu 250 vezes o valor que ele investiu. Isso é uma perda ilimitada em função da forte valorização que esses ativos tiveram. Outro caso emblemático foi de um mega fundo americano na qual o gestor desse fundo apostou em que as ações de uma determinada companhia pudesse ter uma desvalorização gigantesca. O que aconteceu foi que a companhia ficou sabendo da aposta contra as ações da companhia e a própria empresa começou a comprar essas ações. E com isso fez com que as ações se valorizassem. E para que não tivesse risco dela perder dinheiro com uma desvalorização futura, ela resolveu fechar o capital da companhia e fez com que aquele fundo perdesse quase 2/3 do seu valor. Eu sei que você deve estar curioso para saber qual é essa ação e você já deve até ter ouvido falar sobre um produto chamado Herbalife. Sim, essa companhia foi responsável por um prejuízo bilionário em um dos maiores investidores americanos. Então, atenção, o short squeeze, que é como conhecido no mercado, essa operação onde quem está vendido apostando na queda tem que recomprar as ações por um preço muito mais alto, pode trazer prejuízos gigantescos. E o último caso é do Banco Inter, que teve uma valorização gigantesca na Bolsa Brasileira e um fundo de investimento tinha vendido uma posição pequena de 5% do patrimônio, que causou um prejuízo de quase 40% do patrimônio em função da valorização rápida que o ativo teve.
em função das especulações de fechamento de capital também e abertura de capital na Bolsa Americana. Então, atenção! Esses tipos de operação contrarian, ela do lado short é muito mais perigosa do que do lado comprado. Do lado comprado, você também pode ser contrarian, uma vez que você está apostando que aquele ativo pode ter uma valorização contra uma potencial queda, que foi o caso que a gente já citou aqui de Magazine Luiza e também tem um caso emblemático das ações do Grupo Inepar, que estavam também em movimento falimentar e saíram de R$1 para quase R$80 após a companhia ganhar uma arbitragem contra a Petrobras de quase R$1 bilhão. E a companhia tinha um valor de mercado de pouco mais de 20 milhões de reais em bolsa. Ou seja, uma companhia que tinha 20 milhões de reais de valor de mercado recebeu R$1 bilhão e com isso teve uma alta gigantesca das suas ações. Então, o momento de você ser contrarian do lado comprado, você sempre vai ter um upside maior e um downside pequeno, que é o valor que você investiu. E quando você é um contrarian do lado short ou do lado vendido, você vai ter a relação inversa de risco-retorno, perdas ilimitadas para ganhos limitados. Eu prefiro ser um contrarian quando o ativo apresenta um forte potencial de valorização, ou seja, comprado, do que vendido. Espero que isso tenha te ajudado a também entender esse upside, downside, quando você vai olhar uma operação de day trade, que é muito comum você avaliar essa relação risco-retorno quando você entende o contexto de mercado e o ciclo que aquele determinado ativo está passando. Olá, bom dia pessoal, eu sou Rodrigo Silva. Conheci a Atom depois que a Carol Pfeiffer começou a participar do programa Shark Tank. Depois disso eu comecei a acompanhar tanto ela quanto o Kim Pfeiffer no Instagram e no YouTube, os canais deles. Tive bastante proatividade aí de começar logo de início o simulador, mas não operando a estratégia ainda, né? Então levei uns 5 dias estudando bastante para conseguir assimilar bem a estratégia do Kim. Ainda não estou operando na conta real, tenho estudado bastante, mas ainda não estou operando na conta real, solicitei a prova somente. Minha média operacional está em torno de R$110 dia, e isso considerando o simulador e o início da avaliação. Meu maior gain foi R$1.400 no simulador, operando todos os ativos, e R$260 operando só dólar em índice na avaliação. O medo sempre acontece, né, de estar assimilando uma nova profissão, né, de você ter aquele frio na barriga de estar assimilando algo novo, mas o medo de não conseguir, isso não está presente, não existe para mim. Eu tenho interesse, tenho vocação, quero mesmo entrar nesse mercado. E para você que está querendo iniciar, o que eu posso dizer é dedicação e foco vai conseguir te levar até o objetivo. Muito obrigado. Você viu todos esses depoimentos? São alunos que acreditaram, estudaram e se propuseram a virar a chave e transformar a vida. São pessoas como você que estão aí com o coração e a alma cheia de sonhos e uma vontade enorme de chegar mais longe. Isso é totalmente possível, você está vendo. Então cadastre o seu melhor e-mail e acompanhe todos os próximos conteúdos. Eu estou aqui para te ajudar. Mais do que isso, nós vamos treinar juntos com muita energia. Conte comigo e um grande abraço.